E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos pelo mundo, com destaque para a Bundesliga. E para acompanhar os jogos do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro tem nessa segunda-feira, dia 4 de abril, um dos dias mais importantes da sua história, pelo menos da sua história recente, né, considerando toda a destruição que aconteceu com o clube a partir de 2018, mas será votado na sede do Barro Preto a partir das 17h30 se o Conselho Deliberativo do clube aprova ou não a venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo. Por que tem que ser feita essa nova votação, sendo que já passou lá atrás? Porque agora envolve também alienação de imóveis. Pelo que foi colocado no contrato, o Ronaldo pede que a SAF do Cruzeiro seja proprietária tanto da Toca da Raposa 1 quanto da Toca da Raposa 2, enquanto o Ronaldo vai assumir as dívidas esportivas, né, como as dívidas na FIFA, em Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e também as dívidas tributárias do clube envolvendo aquele acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que já tem várias parcelas em atraso. Esse é o principal ponto, mas a gente já falou aí durante a última semana sobre essa reunião e o quanto esse contrato que foi apresentado na última quinta-feira para todos os conselheiros para que pudessem discutir e tudo mais, não é um contrato excepcional para o Cruzeiro, tá? Não dá pra gente dizer que o Cruzeiro fez uma ótima venda de SAF e tal, que foi a melhor coisa do mundo. Não é. Realmente os valores especialmente do contrato, né, aquilo que o Ronaldo tem obrigação de aportar, é um valor muito baixo. A questão é, nós temos outra alternativa? Nesse momento é muito nítido que não tem. Até porque se essas negociações entre Ronaldo e Cruzeiro fracassam, o Gordão resolve desistir, sai fora. Vamos imaginar que o Cruzeiro vai ao mercado buscar um outro potencial investidor. Vocês acham que a gente vai conseguir uma proposta melhor que essa do Ronaldo? Considerando o fato que é público e notório que o Cruzeiro Associação não tem a menor condição de arcar com as suas contas, né? Nem com os acordos assumidos na justiça, nem com a manutenção do próprio time, dos próprios funcionários, né? Hoje o Cruzeiro tem um cenário de salário em dia e tem tudo a ver com a presença do Ronaldo e da equipe dele, porque se fosse o Cruzeiro Associação estaria tudo atrasado como já está acontecendo desde 2019. Então, gente, meio que não tem outra opção. E aí, se aparecesse um outro possível investidor, certamente faria uma oferta ainda mais baixa que essa do Ronaldo, simplesmente considerando que nós estamos num absoluto desespero. E nesse momento, quanto mais demora para o Cruzeiro achar um norte, pior a situação vai ficar. Sem considerar a questão esportiva. A Série B vai começar agora, é o nosso grande objetivo na temporada e nós precisamos subir. E é por isso que para mim está muito claro que a melhor coisa para o Cruzeiro nesse momento é realmente que seja aprovada essa alienação das tocas da Raposa para a SAF, que o Ronaldo concretize a compra, porque com essa equipe do Ronaldo eu tenho dúvidas de como vai ser o futuro do Cruzeiro. Se as coisas vão dar certo, se as coisas vão dar errado. Mas continuando como está, na mão de associação, de conselheiro, de família Perrella, aí, meus amigos, eu tenho certeza que a única possibilidade é a gente acabar. O ex-presidente Alvimar Perrella teve áudios divulgados no domingo mostrando que ele estava tentando uma liminar para impedir essa votação. Ele diz ser a favor do Ronaldo, mas contrário ao acordo costurado no momento e tenta angariar apoio de outros conselheiros. Importante lembrar que para a proposta de hoje ser aprovada, mais de 90% dos conselheiros presentes à reunião tem que votar sim, tá? Esse é o regimento lá do Estatuto do Cruzeiro. Nessa segunda-feira já saíram outras informações de alguns setoristas, o próprio Alvimar divulgou uma carta dizendo que ele vai votar sim, que ele é a favor do Ronaldo, se teve alguma articulação política, se foi por ameaça, isso aí eu realmente não sei. Mas até o momento
momento que eu tô fechando esse vídeo, no início da tarde de segunda-feira, não apareceu nenhuma liminar, a reunião tá marcada e a tendência de momento é que sim, a proposta seja aprovada e a compra do Ronaldo aí da SAF do Cruzeiro siga adiante. Mas a gente não pode cravar nada com relação à política do Cruzeiro, porque é tudo sempre muito turbulento, os caras fazem tudo para aparecer. É só vocês pegarem como exemplo, né? Qual foi o dia que resolveram escolher para procurar problema nesse contrato do Ronaldo com o Cruzeiro? Foi no dia da decisão da Copa do Brasil, aquele jogo complicado fora de casa contra o Tum Tum. Deu tudo certo dentro de campo. Aí na sexta-feira passada, véspera do clássico que seria decisão do Campeonato Mineiro, vem lá o presidente do conselho apresentando carta de renúncia. Então os caras fazem tudo sempre para poder tumultuar o máximo possível. E sobre os Perrelas eu já cansei de falar, a destruição do Cruzeiro passa muito por essas pessoas e por essa família, né? O projeto de poder que foi construído por eles depois de fazerem de fato um bom trabalho ali nos primeiros 10 anos, né? Quando os Perrelas entram na presidência do Cruzeiro, a gente consegue ter sucesso esportivo, financeiramente era um clube que fazia boas negociações, a gente investe em estrutura, a Toca 2 é melhorada, tem a sede do Barro Preto, existiram sim benfeitorias. O problema é, você fazer coisas boas por 10 anos e fuder o clube por 20 não é uma boa ideia. E tudo de bom que foi construído no início do período dessa galera foi corroído por pessoas que estão intimamente ligadas a eles, tá? Peguem aí os presidentes do Cruzeiro que passaram depois do Zezé Perrella. Zezé Perrella que inclusive em determinado momento abandonou completamente a presidência do Cruzeiro para se dedicar à sua carreira política enquanto ainda era presidente do clube, tá? Mas depois dele veio Gilvan, super ligado à família Perrella, né? Depois de 2 mandatos do Gilvan, Wagner Pires de Sá, com ligações Itair Machado, filhote de Perrella, né? Itair Machado que talvez seja o principal nome dessa destruição que o Cruzeiro viveu aí, porque ele tinha de fato uma procuração assinada pelo Wagner que dava a ele poderes de presidente de clube, né? Mesmo jamais tendo sido eleito. Enfim, não vamos gastar mais tempo falando desse cidadão não. E depois Sérgio Santos Rodrigues, também intimamente ligado a eles. E vamos dizer que todos foram incompetentes porque a gente não pode falar outra coisa porque a polícia não faz o trabalho dela. E saber que existe a possibilidade de que finalmente essa família deixe de mandar no Cruzeiro já me faz enxergar o nosso futuro com alguma esperança, tá? Não que o Ronaldo seja santo, não que ele vá fazer um trabalho espetacular, isso aí não dá pra gente saber, é o tempo que vai dizer. Mas os Perrelas já tiveram tempo suficiente, já mostraram o lado bom que eles têm, já mostraram o lado ruim. Foram eles que montaram esse conselho com essas pessoas que estão lá e que inclusive chegam a nos constranger pelo baixíssimo nível, né? Pela falta de preocupação que essas pessoas têm com o Cruzeiro Esporte Clube. Então, gente, ó, vamos largar esse osso aí, seguir em frente, passa esse bagulho pro Ronaldo e vamos seguir apoiando, tá? Porque o que a torcida tem feito e o que o time tem feito em campo merecem realmente que esse projeto siga adiante. A respeito do clássico de sábado, eu já falei bastante na live após a partida, foi uma atuação muito decente do Cruzeiro, um jogo muito equilibrado e que foi decidido pela maior qualidade técnica individual dos jogadores do nosso rival, né? O placar de 3-1 acho que ficou até um pouco pesado pelo que foi a partida, né? Nós cometemos muitos erros individuais na parte defensiva, lá no ataque perdemos algumas chances de gol, especialmente no primeiro tempo, que poderiam ter mudado o rumo do clássico, mas paciência, gente, Campeonato Mineiro é isso aí. A hora que ele termina, uma semana depois, todo mundo esquece, seja ganhando, seja perdendo. O Cruzeiro fez um papel muito correto, a torcida fez um papel espetacular nas arquibancadas e acho que a gente pode tirar, sim, bons aprendizados desse Campeonato Mineiro e principalmente o fato de que a gente tem hoje um time, né? O time do Cruzeiro sabe como quer atacar, sabe como quer defender, tem problemas, precisa de melhorias, sem dúvida, mas a gente tem um rumo. O treinador Paulo Pessolano exaltou muito o comportamento do torcedor e a identificação que vem sendo construída com o time. Ele disse que é a hora de mudar o chip e focar na Série B para a primeira decisão já na sexta-feira, contra o Bahia, e que nós vamos a Salvador para buscar os 3 pontos. E se o Cruzeiro mostrar na Série B a fome que o time mostrou nesse início de temporada até aqui, eu acho que nós temos sim ótimas chances de subir nessa temporada. Ah, mas o time do Cruzeiro não é super qualificado tecnicamente. Nenhum time da Série B é super qualificado tecnicamente, tá? Inclusive, nós provavelmente não vamos enfrentar até o final da temporada nenhum time tecnicamente tão bom quanto o Atlético Mineiro que a gente jogou no sábado e jogamos de igual para igual 2 vezes com esse adversário,
Perdemos uma vez por culpa da arbitragem e outra pela nossa incompetência mesmo, tanto defensiva quanto ofensiva. Mas coletivamente o Cruzeiro não foi menos time que o Atlético em nenhum dos jogos. E agora em 2022 o Cruzeiro não pode repetir os erros das últimas temporadas de o campeonato é longo, dá tempo de se recuperar, a camisa ganha. Não tem nada disso, gente. É jogar bola e de preferência já começar trazendo 3 pontos lá da Bahia, que é muito complicado. O Bahia é um time muito tradicional, um clube grande, né? Um time importante aí da Série B e que provavelmente vai também brigar pelo acesso. E o Cruzeiro precisa ir fazendo o seu trabalho, e acredito que se a gente jogar realmente, né, com essa ideia do Pessolano de ter posse de bola, de ser intenso, não importa se é em casa, se é fora de casa, jogar sempre para vencer já vai ser um ótimo início. O atacante Edu foi eleito em votação popular o craque do Campeonato Mineiro e foi um dos atletas a pedir desculpa pela torcida após a perda do estadual. Ele disse que a festa feita pelos torcedores ficará para sempre na sua memória. E eu fiquei bastante puto com o Edu pelos gols que ele perdeu no primeiro tempo, mas já passou. Aquilo ali é coisa de clássico, é coisa de final mesmo. E vamos olhar para o desempenho do camarada até aqui, né? São 12 partidas pelo Cruzeiro com 10 gols marcados. A gente tem um atacante que tá fazendo gol, que foi o artilheiro da última Série B. Eu diria que tecnicamente o clássico não foi uma tarde inspirada para nenhum jogador do nosso time, né? E isso não significa que a gente não tenha bons valores e caras que possam fazer a diferença na Série B. O Vitor Roque, um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, não fez um clássico exuberante, teve alguns bons momentos, foi pra cima, mostrou personalidade, mas realmente não era o dia. O goleiro Rafael Cabral também, muito infeliz em algumas tomadas de decisão, a nossa zaga ali. Gente, o caminho não é vamos queimar a casa, ninguém presta, tá? Vamos com calma, já passou o Campeonato Mineiro, agora é Série B. Eu vou até fazer um vídeo pegando aí o desempenho de cada um dos adversários na Série B para vocês poderem ver. Nós somos um dos melhores times nesse início de temporada até agora. E é claro que isso não significa obrigatoriamente nada. Teve time ano passado que fez campeonato estadual muito ruim e conseguiu depois o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque os elencos mudam muito, né? A janela de transferência costuma ser bem ativa para os times da Série B, buscando especialmente destaques de Campeonato Paulista. Então não é prova de nada, mas nesse momento a gente já tem uma base de time, uma estrutura montada, é questão de qualificar realmente e ir ajustando, e com uma comissão técnica competente, como me parece ser a do Pessolano, tem tudo para que a gente colha bons frutos. Um atleta que deve chegar ao Cruzeiro é Leonardo Paes, meio atacante uruguaio de 27 anos. Ele rescindiu seu contrato com o Montevideo Wanderers, clube que defendia desde 2020. Na atual temporada foram 8 jogos e 2 gols. Ele foi revelado no Defensor, passou também por Torque e Liverpool, além do mexicano Juárez. Inclusive, durante a passagem pelo Liverpool, o Leonardo Paes fez parte do elenco comandado pelo Pessolano, que conquistou o torneio intermédio. Ele não era titular do time, tá? Inclusive, das 14 partidas que jogou, ele foi titular apenas em 4, mas é um cara que pode jogar como ponta, preferencialmente ponta direita, mas também já jogou como ponta esquerda, como um meio-campista aberto, até um meio-campista central, e já quebrou galho de lateral direito também. Então eu fico até em dúvida de onde o Pessolano pensa em escalar esse jogador, ou se ele vai ser realmente um coringa. É um cara que fez todo o ciclo de categorias de base pela seleção uruguaia, tá? Jogou sul-americano e mundial tanto na categoria sub-17 quanto na sub-20, mas nunca foi convocado e nunca chegou a jogar pela Celeste Olímpica, pelo time principal do Uruguai, tá? É um cara que tem boa velocidade, parece ser um jogador útil, não é um cara de muitos gols, por isso mesmo eu não imagino que ele esteja chegando como uma solução para o ataque. Acho que ele pode ser até uma alternativa ali para a ala direita, por ser um jogador que tem mais força do que o Rômulo, que vem sendo utilizado por ali, e o Giovani é um defensor, né? Ele não tem essa vocação ofensiva. Então não vai me surpreender se o Paes for utilizado até mais vezes como um ala direito do que como um atacante. Mas é mais uma alternativa que a gente está trazendo, me parece que é um jogador que vai ser útil e veio de graça, né? Ele rescindiu o contrato para acertar com o Cruzeiro, certamente cabe na nossa realidade financeira e tomara que nos ajude. E por fim, o Globo Esporte noticia que o Avaí está negociando para contratar o atacante William Potker.
Ele pertence ao Cruzeiro e está emprestado até junho ao Al-Wasli dos Emirados Árabes. No entanto, ele não entra em campo pelo time árabe desde dezembro. Ele fez por lá 15 partidas com 2 gols e 4 assistências. Eu não consegui confirmar qual o motivo pelo qual William Potker não tem sido aproveitado desde o final do ano passado, tá? Não achei nada que ele esteja machucado e me parece inclusive que seja uma questão referente à limitação de jogadores estrangeiros que podem ser inscritos, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, você pode contratar quantos gringos você quiser, mas apenas 5 jogadores estrangeiros podem ser relacionados por partida. E no caso do William Potker, ele vinha sempre jogando, mas o Al-Wasli contratou o Gilberto, né? Centroavante do Bahia, que mete muito gol. O Gilberto tá jogando por lá e o Potker sumiu. Então me parece que não deu para inscrever os dois e isso é uma péssima notícia porque provavelmente os árabes não vão comprar o Potker. Então ele deve cumprir o contrato por lá até o final do mês de junho e retorna ao Cruzeiro para ser atleta nosso, já que assinaram com esse craque aí um contrato até o final de 2024, tá? Foi trocado pelo Maurício, aquela história que não é nem bom a gente lembrar, né? Fato é que se o Avaí tem interesse no jogador, eu acredito que o Cruzeiro não vai colocar empecilho nenhum para fazer essa negociação, mas a gente precisa achar um time que pelo menos pague integralmente o salário do Potker. Porque emprestar o jogador para ele atuar por outro clube e o Cruzeiro ter que ficar pagando parte do salário, definitivamente não é um cenário muito interessante. E ainda que o Avaí esteja nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro, eu duvido muito que eles estejam dispostos a arcar com a integralidade do salário do jogador, que é muito alto, completamente fora da realidade do Cruzeiro. E inclusive tem muita gente que diz que o William Potker poderia ser útil para o Cruzeiro, para ficar para uma Série B e tudo mais, só que eu acho que essa possibilidade não existe, tá? Se realmente o Al-Wasli não comprar, o Potker não acertar com outro clube, ele voltando para o Cruzeiro, a tendência é que busquem até uma rescisão contratual com esse jogador, porque me parece muito improvável que o Potker esteja disposto a reduzir os seus vencimentos para ficar jogando aqui pelo Cruzeiro, né? Já que nunca houve aí uma relação de muita empatia entre as partes, muito pelo contrário, eu acho que existe realmente uma antipatia, porque o Potker nunca conseguiu jogar de fato bem aqui pelo Cruzeiro. E para mim o grande problema desse jogador é realmente a questão do custo-benefício, tá? Porque acho sim que pela questão técnica, o William Potker é um atacante que poderia ser útil para o Cruzeiro numa Série B, poderia. O problema é o quanto ele ganha. Ele ganha salário de craque e isso ele nunca foi e nunca será, e é muito difícil entender como é que o Cruzeiro fez uma negociação bizarra como essa, né? Mas o contrato vai até o final de 2024. Se o jogador não acertar com outro clube e tudo mais, o Cruzeiro vai ter que buscar uma solução para ele aí, porque o Potker voltando a jogar pelo Cruzeiro, considerando a realidade financeira, eu acho isso muito improvável. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!